tá, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Jovens PDC. Esse aqui que é o podcast dessa gurizada que gosta de pensar, tem essa massa crítica. A gente sempre procura trazer aqui convidados inteligentes, bacanas, interessantes, que podem colocar algo, né? Contribuir na nossa vida, tanto nas questões espirituais quanto nas questões do dia a dia, na nossa vida natural. Eu sempre digo que nós somos seres não só espirituais, mas também naturais, né? Precisamos ter uma vida equilibrada, tanto emocional, física, como espiritual. E essa é a ideia. Hoje aqui, um PDC especial Avalanche, né? Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre isso, sobre evangelismo, sobre falarmos do amor de Deus para os nossos amigos. Então, o convite que eu sempre faço, eu deixo aqui, né? Envia esse episódio aí para alguém, se tem abençoado a tua vida, você que tem acompanhado aí os episódios, envia para alguém porque certamente vai abençoar a vida de alguém. Segue aí as redes sociais, te inscreve no canal da igreja, segue os jovens também nas redes sociais e assim a gente vai ampliando aí a nossa rede de contatos, falando das coisas do reino de Deus. Hoje comigo aqui, convidados especiais, vou apresentá-los agora. Hoje comigo aqui então, o Afonso. Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês aí nesse episódio dos jovens, né? Só não bate na mesa por causa do mim, cara. O Afonso já chegou aqui querendo apresentar, já quase. Se eu deixar, ele vai apresentar, cara. Mas assim que é legal, cara. Sim, mas é um prazer estar com vocês aí. Espero contribuir de alguma maneira e que Deus fale, né, nesse lugar através de nós. E é isso aí. Contribuirá, meu amigo. Contribuirá. Amém. É isso aí. Também comigo aqui a Ana, né, que vocês viram no vídeo aí, que tá rodando, assim como o Afonso. Ana também no vídeo, né, contando seu testemunho. Ana, seja bem-vinda aí. Sim, obrigada, é um prazer estar nessa mesa com vocês, ter esse bate-papo. E é isso aí. Vambora. Vamos dar isso aí. Também conosco aqui o Ireno, meu amigo Ireno. Como é que tá as coisas? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Prazer estar com vocês aqui, poder estar contribuindo também hoje. Melhorou o nervosismo? Tá mais tranquilo agora? Mais ou menos. Ainda tá meio nervoso. Fiquem tranquilos, não se preocupem. Sim. Fiquem de boa. Estamos em família. Amém. Mesa em família. Amém, gente? Amém. É isso aí. Gente, eu queria perguntar um pouquinho da história de vocês. A galera que está lá nos assistindo, também nos ouvindo. Alguns ouvem, outros assistem, outros fazem as duas coisas. Então, queria saber um pouquinho da história de vocês. Vou começar aqui por quem está do meu lado e seguimos a sequência. Beleza. Afonso, tua história com Cristo. Como é que tu teve encontro com Cristo, né? A tua vida, como é que tu chegou? Qual foi o impacto que Jesus teve na tua vida? Cara? Tá, então, eu cresci, né, numa igreja adventista desde criança, assim, minha família, a maioria da minha família é cristã, né? Então eu sempre tive esse contato, assim, com a palavra. Mas eu acabei me desviando, assim, logo quando eu virei adolescente, eu parei de ir na igreja e eu senti, não queria mais continuar essa vida de cristão, assim, para mim era uma coisa que na época não fazia muito sentido. Hoje em dia eu consigo perceber o melhor porquê, até que era porque era o Deus da minha mãe, era uma religião que não era minha, sabe? Eu não tinha sido verdadeiramente apresentado para Cristo. E no meio disso eu acabei me envolvendo com muita coisa errada, com droga, com gente perversa em todos os sentidos. E a minha vida foi indo cada vez mais profundo, assim, do poço, né, como a gente pode falar. E é triste, assim, eu vejo, porque eu tenho ainda milhares de amigos, assim, milhares não, mas um monte de amigos e de conhecidos que eu vejo, assim, que, cara, estão tendo uma vida de ilusão, né? Sim. Então, assim, que é onde eu tava, né? Até eu ter um encontro com o poder de Cristo, sabe? E tem uma passagem, assim, que me pega muito, que é em João 9, né? Quando Jesus cura um cego de nascença e aquele cego ele tem um encontro com o poder de Deus, sabe? E naquela passagem os discípulos questionam assim, pô, pai, mas, pô, Jesus, por que ele nasceu cego, né? Foi os pecados dele ou foram os pecados do pai dele? E essa passagem fala muito comigo porque diz assim, nenhum deles pecou, mas foi necessário que isso acontecesse para que fosse manifesto a glória de Deus. Sim. E eu vejo muito isso na minha vida, porque eu penso, cara, por que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso?
porque eu tive um encontro com Cristo, foi real, assim, eu consigo ter essa percepção hoje em dia. Claro que também tem uma coisa, né, Afonso? Não é só a permissão de Deus, mas a gente também não ouve, né, muitas vezes as orientações de Deus, né? Sim. Então, tem aquela questão de que existe a vontade boa, agradável, perfeita de Deus, mas às vezes a gente é tipo o filho pródigo, né? Me dá minha parte da minha herança que eu quero sair fora. Então, tipo, tem esse detalhe também, né? Que, tipo, a gente não quer ouvir, né? A gente tem essa tendência, até pelo jovem. Nós estamos falando a um público jovem. Isso aqui é legal da gente dizer. Todo jovem quer viver a sua revolução. Todo jovem quer ter aquela ruptura com a geração anterior, aquela coisa. Sim. O jovem tem uma tendência de querer romper com os pais, né? Sim. Meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada, não sei o quê, né? Eu sempre falo, tu é o bichão de 15 anos, sabe tudo, né? Isso, tipo assim, isso. A gente tem isso um pouco, né, cara? Isso aconteceu na tua vida também, tipo, essa questão da rebeldia, Total, eu fui muito rebelde na minha adolescência. Foi difícil até no contexto, né? Vou contar um pouco para vocês. A minha mãe, ela era solteira, né? Então ela recém estava começando um namoro e tal. Posteriormente ela casou, mas ela era solteira e eu não tinha convivência com meu pai. Sim. Então para minha mãe foi muito difícil segurar um moleque de 15 anos revoltado com a vida, com um sentimento de abandono. Então, assim, cada dia eu fui chegando mais perto de coisas tipo, como drogas, entendeu? Aos 13 anos eu já fumava cigarro, maconha. Com 16 anos já estava usando outras coisas, já estava cheirando pesado, cocaína. Sim. Então, assim, cara, minha vida nesse sentido foi muito sombria. Mas e como é que foi a tua libertação, cara? Teu encontro, como é que isso aconteceu contigo? Foi o seguinte, ó. Eu já estava assim, ó... pensa no fundo do poço. Tava jogado no subsolo, né? Do fundo do poço. Tá no porão já. E daí eu já tinha dado o braço a torcer. Eu pensei assim, cara, eu preciso voltar às origens. E tinha aquela semente do evangelho. Tinha aquela semente do evangelho. E uma prima minha, uma vez, ela foi usada pelo Espírito Santo. Talvez ela nem saiba, mas ela vai saber disso agora. Ela foi usada pelo Espírito Santo. E ela falou assim, eu sei o que tu tem. Tu se sente mal porque tu sabe o que é verdade. E tu tá indo completamente contra o que é verdade. Tu sabe que tu precisa de Deus, sabe que tu precisa de Jesus. Ela falou bem assim pra mim. E, cara, aquilo, na hora que aquilo me tocou tanto, pastor, assim, ó, cara, eu chorava, assim, ó. Era março, assim, tava lá na casa da minha mãe, e ela é vizinha da minha mãe, tava do lado, assim. Cara, eu chorava, assim, era passado da meia-noite, chorava, sabia que isso era uma verdade. E foi aí que eu comecei a deixar o Espírito Santo agir. Foi passando um tempo e um primo meu também, outro que foi usado pelo Espírito Santo, me apresentou uma das músicas da banda Avalanche, né? Que foi gravado num dos Avalanche. Sim, legal. Cara, e quando começou a tocar a música, eu ouvi assim e falei assim, tá, mas isso daí é cristão, é música de crente? Daí, claro, porque tinha umas guitarras e eu tava acostumado com as músicas, tipo, do Inário, assim, né? Então, pra mim... mais tradicional. As músicas cristãs pra mim era aquilo. E daí, quando eu vi o vídeo no YouTube, vi a galera, eu falei assim, cara, eu quero conhecer esse lugar. Legal, cara. E quando eu falei para ele assim, então tá, quando é que é o culto? O culto é no sábado às 8 horas da noite. Continua sendo até hoje, venham todo sábado, 8 horas da noite, nós temos um culto dos jovens. Isso aí. E daí eu falei para ele, então tá, no próximo sábado eu vou ir contigo, se tu for. E ele todo feliz falou assim, não, beleza, vamos, né? Daí, quando eu cheguei, cara, nossa, eu tive um encontro com o poder de Deus. E isso mudou a minha vida. Porque desde então, assim... Cara, minha vida mudou, assim, da água pro vinho, sabe? Teve no segundo culto que eu vim aqui, porque no primeiro eu vim, eu recebi um pouco e pensei assim, cara, é isso, eu preciso vir mais. Mas preciso mais disso. Eu preciso mais disso. E daí, só que eu ainda não tinha parado, assim, de fumar. Eu já tinha, assim, eu já não tava mais tão no fundo, assim, as coisas mais pesadas eu já tinha parado, né? Mas eu ainda fumava e tal. E um dos jovens aqui da igreja, ele me chamou assim, e falou assim, cara, pô, você tá muito pesado, e não sei o que, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Daí ele contou um pouco da vida dele e eu contei a minha. E, cara, a vida dele, assim, tinha muita semelhança com a minha, nesse sentido. Era um cara que também tinha passado por uma doença de dependência química, de vícios, de abandono.
E ele falou assim, eu conheço alguém que pode te ajudar a transformar a tua vida, e é Jesus. E, cara, se tu crê, nisso que eu tô te falando agora, vamos fazer uma oração, que essa oração, ela vai te libertar, cara. Sim. E, cara, o poder de Deus agiu através desse meu amigo. E a partir desse dia, não tive nunca mais vontade, assim, de fumar, de legal, beber, Glória a Deus. nada, cara, sabe? Assim, Glória a Deus. eu tinha problema com dormir. Eu sempre precisava fumar antes de dormir. E, cara, a partir desse momento, a partir desse dia, eu lembro exatamente que eu cheguei em casa e assim, não deu 5 minutos que eu tava deitado na minha cama, cara. Eu capotei, Desmaiou. tava com um sono, assim, pesadíssimo. E foi assim até hoje, assim, é uma coisa que eu não sofro mais, de insônia e de compulsão por... Eu sinto hoje em dia repulso, é uma coisa que acontece com muita gente que é fumante, né? Sentir nojo, assim, do cheiro do cigarro, sabe? E, cara, através disso, Jesus transformou a minha vida, da minha família. Pensa, quanto de desgosto eu já dei pra minha mãe por causa disso, e hoje em dia ela sente orgulho de mim, pelo homem que eu me tornei, sabe? É impressionante ver, assim, a minha família consegue ver isso em mim. Então, eu não tenho como não falar do amor de Deus, sabe? Sim. Eu até quero que vocês falem mais sobre isso, podemos voltar, quero ouvir também o resto da galera aqui, mas eu achei um ponto aqui já bem interessante, como Deus usou pessoas no teu caminho. Sim. Várias pessoas, teve teu primo, teve a prima, o rapaz que te atendeu aqui, então várias pessoas foram usadas, né? Interessante isso, mas vamos lá, a gente vai voltar nisso aí. Ana, como é que foi a tua história? Como é que foi o teu encontro com Cristo também, né? Pode falar, que é anterior até, inclusive, acho que é a história aqui conosco na igreja. Mas conta um pouco de como que foi e o que Jesus tem feito aí na tua vida. Então, eu cresci na igreja, eu cresci na Assembleia de Deus, uma igreja super conservadora, assim, tradicional. E uma coisa interessante que até o Afonso falou, né? Que era o Deus da tua mãe, né? Sim. E eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que Deus era um Deus pessoal. E aquilo nunca fez tanto sentido, assim. Fazia sentido, mas não tinha internalizado aquilo, assim, dentro de mim. E o tempo foi passando. Eu sempre fui na escola dominical, sempre fui em todos os cultos durante a semana, sempre assim. Mas eu muito seguia regras, assim. Eu seguia mais regras do que tinha, de fato, um entendimento do que era uma vida com Cristo, vida de cristã, assim. Então, eu seguia, eu nunca saí da igreja, nunca desviei, né, assim. Mas seguia aquilo ali meio um ritual, assim, né? Uma vida comum, que era de acordo com o que a minha família vivia. E o tempo foi passando, enfim... eu passei por uma fase bem difícil, assim, por alguns processos na minha vida e tudo mais. E fui me afastando do Senhor, fiquei distante da igreja. Isso eu acho que eu já tinha vindo aqui para encontros de fé até. Eu me afastei dos cultos, da igreja, de Cristo, assim. E teve um dia que eu vim num avalanche. Uau. E uma menina dos jovens orou comigo, assim, ministrando cura da depressão. Que foi o testemunho que eu dei num dos vídeos que foi postados até. Ministrando cura, era uma pessoa que não sabia do diagnóstico, não sabia que eu tomava medicamento, mas legal. orou comigo, ministrando cura da depressão. Sim. Bem específico, assim. E o Senhor... Palavra de conhecimento. Exato, na veia. é isso. Deus. O Senhor trouxe cura, assim, e eu não tomei mais medicamento, não fui mais a psicólogo, né? E, claro, a gente valoriza isso, mas no meu caso específico, eu não fui mais... Sentiu curada, né? Senti curada, exatamente. Isso é uma coisa interessante, né? Vamos continuar, mas assim, uma coisa interessante a gente crê e a gente prega e ora com as pessoas porque realmente crê. O evangelho é o poder de Deus. Jesus cura da depressão. Isso. Mas a gente sempre tem esse cuidado de dizer para as pessoas, né? Toma os remédios, faz o tratamento, vai no médico, vai onde for necessário, psicólogo, psiquiatra, etc. Mas a gente prega, cara, Jesus cura. E aí é uma questão pessoal, né? Se a pessoa se sentiu curada, não vou tomar o remédio, eu tô com fé, eu criei, né? Não é algo que o pastor mandou, ninguém mandou tu fazer isso, né? Sim, isso é interessante mandou, ficar né? claro para as pessoas. Não, Né? e muitas vezes a pessoa também se empodera, a palavra também fala disso, a cura está ali, e muitas vezes a gente também não. A gente precisa também dar um passo e não, Deus, já que tu quer me curar, a cura é minha, vamos lá, estamos juntos. Passo de fé, né? Passo de fé, exatamente. O pastor Paulo também pregou agora no culto de quarta-feira, né? Aquela passagem que em Isaías, né? Que Deus dá
o remédio, né? Ele fala, né, da pasta de figo Sim. e tal. Então, assim, é interessante ver que às vezes... Como Deus faz, né? Exato, o jeito, a maneira, né? Nunca vai ser do jeito que a gente acredita que é. Deus é um Deus criador, então ele vai criar diversas maneiras Sim, de agir, né? sem dúvida. Mas Não continua. quer dizer que eu não tive momentos difíceis, momentos de tristeza profunda, inclusive, assim, né? E momentos muito propícios, inclusive, para eu ter um outro quadro de depressão, mas isso nunca aconteceu mais, assim. E eu não voltei de imediato a vir na igreja, a ficar firme com Jesus. Não foi algo imediato, passou um tempo ainda. Situações da minha vida foram acontecendo, alguns processos difíceis que eu tive que passar. E teve um dia que eu não estava mais vindo na igreja. E uma amiga que não era cristã me convidou para vir na igreja. E eu pensei, eu cresci na igreja. Eu disse, como é que eu vou dizer para uma pessoa que não é cristã que eu não vou na igreja? Sim. Né? Então, nesse dia, eu até... Meio que por livre e espontânea pressão, assim, se sentiu. Tipo, não posso dizer não. Eu sei a verdade, a pessoa tá me pedindo. Olha como é que pra ir no Deus faz culto. as coisas, né? Que legal. E interessante que nesse culto, nesse dia eu tava em Porto Alegre, assim, mais distante da igreja. Eu disse, olha, vai indo pra igreja, me espera lá, senta lá, e eu vou chegar. Aí eu pensei assim, bom, depois a gente ia comer uma pizza. Eu disse, bom, eu vou chegar atrasada, vou sair antes, pedir Uber antes, e ninguém vai me ver. Ela foi no culto, tá tudo certo. Me viu? Eu cheio de, Fiz a minha parte. Montou todo um esquema, né? Cheio de planejamento, assim, né? E vim de fato pensando nisso, né? Mas naquela semana, assim, eu tava orando, eu tava tentando me conectar mais com o Senhor, assim. Então eu cheguei no culto e a mensagem foi normal, não foi uma coisa impactante, uma coisa assim, nossa. Não desceu o fogo Não do desceu céu. o fogo O do pastor céu. hoje foi fraco, né, mano? As pessoas têm isso aí, né? O pastor hoje foi fraco, não sentiu um arrepio, cara. Não aconteceu nada. Hoje não veio. Não, e a minha oração pra Deus foi isso. Eu disse, Deus, que loucura. Eu tô em casa orando, tá tudo certo, eu venho na tua casa e tu não fala comigo. Eu disse assim, eu orei pra Deus, olha isso. E daí, era tu que tava pregando, fez um Viu? convite. Bah, ainda era eu, né? Bah, olha só, né, cara? Uma palavra fraca, meu. É brabo, mano. E aí eu fiz um convite e eu fui lá na frente. E se tem qualquer convite que tem na igreja, as pessoas estão do meu lado, às vezes até me seguram pra eu não ir, porque eu tô a primeira aí na frente. Então, assim, tá, vou lá na frente, né? Uma oração, alguma coisa, ó, sempre bom. Daí eu fui lá na frente e alguém dos jovens ali orou comigo, dizendo que Deus estava me tirando um peso que estava sobre as minhas costas e que eu era filha e que Deus não tinha me esquecido. E várias palavras de meu conhecimento, Deus. assim, de coisas que... Sabe quando a gente pensa alguma coisa, mas a gente não chega a... Não põe pra fora. A gente não põe né? pra fora. Sim, Então, externaliza. assim, eu me sentia, por ter passado um tempo distante do Senhor, eu me sentia indigna. Eu disse, bom, Deus, assim, a oração de Pedro foi a minha oração. Eu disse, eu não tenho pra onde voltar. Tu tens as palavras de vida eterna, isso é fato, Senhor. Sim. Foi essa a minha oração pra Deus. Sim. Mas disse, mas eu não mereço que tu me receba de volta. Era isso que eu tinha em mente, assim. E não é isso que Deus tem em mente para nos receber, né? Ele sempre está de braços abertos para nos receber, não importa quão longe nós tenhamos ido, o Senhor está sempre pronto para nos entregar algo novo, para nos dar um novo começo, uma nova vida e uma vida de esperança. Então, naquele dia, de fato, eu estava com esse peso nas minhas costas e ele foi tirado. Então, foi tirado. E de lá para cá, isso foi início de 2020 ali. E de lá pra cá eu nunca mais parei de vir na igreja, nunca mais parei de ter comunhão com o Senhor. E é muito interessante porque daí Deus se tornou o Deus da minha mãe. Ele se tornou, o Deus da minha mãe, aliás, se tornou o meu Deus. Se tornou um Deus pessoal Sim. porque eu passei a me relacionar com Ele. Não era aquele Deus que está lá no céu e Distante. que criou os céus e a terra. Não, Sim. era o Deus que se preocupava com a minha dor, com os meus problemas, com os meus dilemas e que tinha algo novo para mim. Sim. Então essa foi a minha visão acerca de Deus, assim, esse foi o meu encontro com Ele e é muito interessante porque uma vida cristã ela é uma vida de relacionamento, ela é uma vida relacional. Não existe vida cristã sem um relacionamento nosso com o Senhor dia após dia e uma atenção do Espírito Santo com a gente no dia a dia ali, né? O Senhor vai tratando com a gente de graça em graça, é o que a Bíblia diz que é de graça em graça, que Ele vai nos levando a outros níveis. Então, foi mais ou menos assim. E o Senhor, eu tava
com peso, carregando fardos pesados, que não são os fardos que Cristo tem pra gente. A Bíblia diz que os fardos que ele tem pra nós são fardos leves. Então, eu tava carregando um fardo pesado, eu tava parecendo que ia me afogar, que eu não ia dar conta. E o Senhor veio, ele colocou os meus pés em terra firme, ele trouxe esperança, uma vida de convicção de que o Senhor é a nossa esperança, que ele tem algo novo, ele tem novas histórias, ele tem vida abundante. Amém. E que mesmo quando as coisas da nossa vida a gente tem situações que são dramáticas na nossa vida, que são difíceis na nossa vida, mas quando a gente tem a nossa esperança firmada e ancorada em Cristo, nada nos abala. A nossa fé ela é inabalável e a nossa vida é inabalável. Porque a gente pode até ter uma perda, pode até ter um problema, mas nada vai abalar a nossa fé, porque a nossa esperança é uma esperança eterna, ela é perene. Então, nada nos abala quando a gente está firmado em Cristo. Então, eu diria que a mensagem da minha vida assim, é a mensagem de esperança, que Cristo é a nossa esperança. E quando Ele é a nossa esperança, Ele nos faz ter um viver transcendente que supera essa esfera material e das coisas dessa vida e leva os nossos olhos para Cristo que está além, para a nossa salvação, para a nossa pátria, que é a pátria celestial. Então, os anos que a gente está vivendo aqui são no máximo 70, 80. A nossa vida, ela de fato vai começar quando nós formos encontrados por Cristo para ir para o céu. E é isso que é a esperança viva que nós carregamos. Sim. É importante dizer que legal assim, o teu testemunho, do Afonso também, o Ireno vai falar agora um pouquinho também, mas assim, é importante falar também, tu disseste algo, né, é uma fé inabalável. Eu entendo assim isso, eu concordo contigo, mas é importante a gente também dizer para as pessoas que tem momentos que os nossos pés fraquejam. Tem momentos de desafios. Tu teve momentos também, né, Ana? E continua tendo. Com certeza. A nossa caminhada cristã ela tem muitos percalços, na verdade. Não é uma vida plena, ela tem sem muitos problemas, percalços. Né? Mesmo na fé, né? Mesmo na fé. É por isso que eu quero pontuar. Porque a gente pode estar falando para pessoas que estão desesperadas, pessoas e às vezes pessoas que não é aquele cara assim que nunca ouviu falar de Jesus ou que não esteja. Talvez a gente esteja falando para alguém que está dentro da igreja, mas ele está se sentindo sozinho. Ele diz: cara, o pastor não me viu, ninguém me viu, eu tô aqui quietinho, entende? Mas eu não tô bem, minha fé não tá bem, não tá legal, sabe? Eu acho que isso é importante dizer. Tudo bem, é incrível o testemunho e isso prova aquilo que Jesus quer fazer e pode fazer na vida dessa pessoa que está nos ouvindo. Sim. Mas é importante a gente também dizer que nós enfrentamos desafios, que a gente continua, né, tendo problemas. E é por isso que eu te perguntei. Tu continua tendo desafios? Porque para que ninguém desista, para que ninguém ache assim, ó, acabou para mim. Entende? Não, nossa vida ela sempre tem desafios, sempre vai ter, né? Uma caminhada árdua. Sim. E aí eu me lembro do livro aquele do Peregrino, que ele tem uma caminhada árdua. A diferença é que quando a gente anda num relacionamento firme com Jesus, ele é o nosso fundamento, então a gente sempre tem esse amparo. Sim. Ele sempre pode ser o nosso E na amparo. verdade isso aconteceu contigo, né, Ana? Porque tu que nem tu disseste, tu estava no congregar, tu estava na igreja, congregar, palavra de crente, né? Estava no congregar, estava indo à igreja, estava participando de forma ativa e tu enfrentou desafios e deu uma certa desanimada, né? Sim. E aí Cristo vem de novo, tu te volta para ele veio ao teu encontro. Então, isso é legal da gente mostrar pra galera que não importa o tempo de fé, né? Que tem os desafios, às vezes a gente dá uma desanimada, acontecem os problemas, mas Jesus está ali, vem, estende a mão, né? Isso é importante. É tipo Pedro afundando e Jesus vem e pega a mão, né? E diz, cara, vem, né? Então, é nesse momento que a gente vê também o nível de intimidade que a gente está com Deus, principalmente, né? Porque que nem tu falaste, não importa o tempo, né? Às vezes tem pessoas que estão, sei lá, 10, 15, 20 anos na caminhada, né? E uma pessoa que daqui a pouco está há 6 meses e que o nível de intimidade dela com Deus daqui a pouco é muito maior do que essa pessoa que tem mais tempo, né? E isso também é algo que eu acho que nos ajuda nessa questão que tu falaste de não se abalar. Cara, não é porque a gente está na fé que a gente não vai se abalar, né? Pelo contrário, né? No mundo terás aflição, a gente vai se abalar e tal, mas aí que a gente vê o nível de intimidade que a gente está com Deus. Aí entra a esperança. E aí Deus vem falou, né? e carrega os nossos fardos e aí que o cara vê que realmente, cara, eu tô firmão com Deus aí e as coisas se tornam mais fáceis da gente vencer. Não que a gente não tenha problema, mas eu acredito que Jesus nos ajuda e o problema a gente consegue resolver de maneira mais tranquila, né? Como é que foi a tua história, Irene? Como é que foi a tua conversão, cara?
Não. Cara, a minha conversão, ela foi um processo, assim, sabe? Ela foi muito demorada. A irmã citou um ponto ali, nessa questão... A irmã citou um ponto. Agora foi mais crente que eu, cara. A irmã citou um ponto. Quem diria, né, meu? Eu falando irmã e irmão. É um crente raiz, né? Ficou um registro. O registro tá aí agora. Né, cara? O que faz uma câmera, né? Não, mas é sério, assim, ó, muitos momentos da minha vida, assim, eu também eu tive essa vergonha, assim, de me entregar para Deus, assim, sabe? Eu não me achava, enfim, não me achava justo, não me achava, assim, correto digno. E tal. Digno, exatamente. E, cara, eu nasci, assim, né, num bairro pobre e tal. Vim de uma família desestruturada. Meu pai tinha 4 filhos e tal, enfim, né? Meu pai era alcoólatra, então minha infância foi bem difícil. Embora meu pai fosse alcoólatra, ele não foi um mau pai, né? Ele foi para mim eu considero que foi um ótimo pai que tinha esse problema com um vício, e que eu vejo que foi algo que acabou refletindo na gente, assim, nos filhos, né? Como de uma certa forma até uma amarra espiritual na nossa família, sabe? Quanto a gente teve problemas com essa questão do vício. Enfim, e aí eu lembro que o pastor Paulo, na época, quando eu, sei lá, eu devia ter uns 8, 9 anos, ele fazia o sopão lá no Partenon, quando ele estava começando ainda, não tinha nenhum ministério aqui de Viamão. E aí eu lembro de participar do sopão lá na Tuca, enfim, no campo. Fazia também na casa da irmã Janice e do irmão Wilson, que congregavam aqui e tal. E eu lembro de volta e meia participar desses sopões da minha mãe, né? Porque a minha mãe, eu lembro que nessa época e tal, ela buscava algo, porque, enfim, né? Imagina uma família estruturada, um marido, 4 filhos, né, cara? É uma pressão, né? E ela estava tentando buscar algo, ela buscava em Deus, ia não sei aonde, e aí buscava em todos os lugares, né? Enfim, algum tipo de refrigério e tal. Só que sempre me marcou essas idas na igreja, eu lembro, sabe? Eu lembro que a gente fazia até na casa do pastor Paulo, e a Vanessa, a tua esposa, ela fazia a escolinha dominical, e tipo assim, eu tenho quase a idade dela, mas era como se eu fosse uma criança, sabe? E ela era professora, assim, pra mim ela era trivelha, e a gente tinha a mesma idade. Eu que era... Cadê ela? Não tá aqui isso. Mas eu olhava pra ela assim, ela é minha professora, mas eu falei, mas eu era um baita de um bagualão, assim, né? Então, agora tô ouvindo a risada, tá ali, ó, escondido. Sério, cara, um baita de um bagual, assim, ó, e aí ela é minha professora, e eu tinha ela assim, né? Como ela sabe de Deus e tal, assim. Mas não, eu que era muito jaguar, assim, não entendia, sabe? E aí tá... E aí a minha mãe, daí por um período assim, ficou sem ir, meio que a gente se afastou total, né? Só que esse vizinho, o Wilson e a Janice, cara, sempre continuaram insistindo em mim, assim, sabe? Na minha rua ali, a minha rua é uma rua sem saída, então a gente tinha um grupo de amigos ali, de uns 10 amigos, sabe? E aí, nesse grupo de amigos, ela tinha os filhos dela, e acaba que, tipo assim, ela era a família dos crentes, tinha ela e os Flanders, que era o que a gente chamava eles, que ficavam do outro lado, que eram os crentes da rua. E assim, a gente chamava eles de Flanders, cara. E aí aquela gurizada toda, tipo, assim, só os maloqueiros, né, cara? E eu era o pior deles, assim, porque, cara, eu era tinhoso, assim, sabe, quando era pequeno, assim, sabe? Só que eu, ao mesmo tempo, era um cara respeitoso, assim, e tal. E a Janice, daí, gostava... Era o único que ela deixava brincar com o Thiaguinho, era eu e tal. E aí eu ia lá e, enfim, brincava, começamos a tocar violão, comecei a aprender a tocar violão, e aí ela começou a me evangelizar. Ela começou a falar de Jesus para mim e tal. Só que, cara, eu sempre fui muito louco. Eu tive problema com drogas também desde cedo, assim. Eu comecei a fumar maconha com 14 anos, comecei a fumar cigarro com 14 anos e tal. Eu comecei a ter acesso a isso muito cedo. Os meus pais também, embora eles me criaram bem, mas era uma vida tipo assim, tu faz o que tu quiser, né? 14, 15 anos, meio quer sair, sai, assim. É meio largado. Faz por ti. Comecei a trabalhar cedo, quer comprar roupinha, meu galo, vai atrás. Sim. Então, comecei a trabalhar com 13 anos, né, cara? Então, tudo na minha vida foi meio precoce, né? E aí, enfim, tava vivendo uma vida desregrada e tal, e ao mesmo tempo, assim, cara, aquilo ali, eu via no meu pai, assim, sabe? Certas frustrações
na vida dele que eu comecei a reparar em mim isso com 17 anos. Que eu já comecei a reparar em mim, assim, poxa, eu cobrei sempre muito do meu pai, assim, pô, pai, meu pai chegava bêbadaço em casa, assim, e tal. Eu comecei a cobrar muito ele nesse sentido, só que ao mesmo tempo eu me sentia hipócrita, porque eu cobrava ele de não beber e eu ia pra rua daí fumar maconha, fumando na esquina. Então, tipo assim, que moral que eu tinha pra falar, pra cobrar algo dele, né? E aí eu me lembro que um dia eu não fui através de uma avalanche, mas eu fui através de um festival aqui da igreja, né? E aí o Tiaguinho, esse aí que era o meu vizinho, né, o filho da Janice e tal, me convidaram, vamos lá tocar lá e tal, no festival e tal. E aí eu, cara, né, vamos lá, vamos só pela parceria, assim, né? Eles não tinham ninguém que tocasse, estavam aprendendo e tal, eu fui mais para ajudar. Só que, tipo assim, pensava zero em Jesus, zero em Deus, tipo assim, jamais eu iria me imaginar, assim, até zombava, assim, sabe? Eu fui mais para tirar onda, te confesso, assim, no dia que eu fui e tal. E aí eu fumava, né? Imagina só. Aí eu cheguei na igreja, que era na 32 ali, né? E aí, uma gurizada, assim, e tal, né? Gurizada tudo, não sei o que, amém, irmão, e tal. E eu fumando um cigarrão na rua, assim. E aí eles passavam e digo assim, esse cara é louco, né? Vai matar uns 3, 4 aqui dentro. E aí eu, né? Só que eu nervoso e tal. E aí eu fui cantar. E aí aí o Thiago falou assim, cara, fala alguma coisa no microfone aí. E aí eu, o que eu vou falar? E não, cara, fala alguma coisa. E eu preocupado, não posso falar um palavrão, né? E aí eu peguei, vamos quebrar tudo! O pastor já me olhou assim, quem é esse cara, meu? Eu me lembro do vamos quebrar tudo. Eu falei assim, mas foi a primeira coisa que me veio na minha cabeça, assim, né, cara? Já meti vamos quebrar tudo! E a galera veio, eu vou lá e Eu me lembro disso daí, cara. Cara, e aí eu falei aquilo ali e tal, cantei, enfim. Mas saí de lá e tal, foi mais por um festival, assim, mas eu me lembro que daquele dia em diante eu comecei a vir em alguns cultos, sabe? Então eu vejo que foi plantada uma semente lá atrás, na época do pastor Paulo, no Sopão e tal. E aí que tu vê como Deus nos pega, vai nos cercando, né? E vai nos cercando e tal. Enfim. Só que ao mesmo tempo, depois que eu tive, né, vamos dizer, esse primeiro flash assim, com Deus, mas a minha vida com Deus ela sempre foi muito de altos e baixos. Eu demorei muito tempo assim, para me firmar, sabe? Eu acho que isso que eu comecei a sentir muita vergonha disso. Eu até demorei muito mais assim até para me enturmar, para me entrosar com a galera e tal, justamente porque eu meio que vivia assim uma vida dupla, assim, sabe? Não vinha aqui nos cultos e tal, mas fora não tinha uma vida com Deus, sabe? Quando podia dava umas escapadas, fumava uns crente Raimundo. Exatamente, cara. E aí eu demorei muito. Imagina só, nessa época eu tinha 17, conheci a Sabrina com 20. Entendeu? E aí tu vai empurrando com a barriga, sabe? Só que nesse meio tempo eu noto que eu tive vários encontros com Deus. Só que ao mesmo tempo que Deus me tocava, sabe? Deus falava comigo, eu via que eu não me entregava, sabe? Faltava um passo, sabe? Faltava eu, assim, também... Fazer uma escolha. Exatamente, sabe? Porque, ao mesmo tempo, eu queria Deus. Eu sabia que Deus era o certo, eu sentia a presença de Deus, mas eu não queria largar o mundo. Sim. Essa que eu acho que é o grande lance, assim, o cara não... Sabe? O cara não quer abrir mão dos prazeres. Essa Sim. que é a realidade, né? E acaba que tu quer, enfim, né? Quer ficar naquele... Isso que tu tá falando faz muito sentido, meu, pra mim, porque pertinho do mic aqui. Porque chegou um momento, cara, que eu também tive que fazer uma escolha, sabe? Só que assim, quando eu tive que fazer essa escolha, eu já tinha passado por tanta coisa ruim, cara, que eu pensava assim, eu preciso mudar, sabe? E o que vai me fazer mudar? Vai ser Cristo, ele me mostrou o poder dele. Cara, quando eu vim aqui, era como se eu tivesse saciado, de qualquer coisa. E, cara, eu vou te falar, eu sou um cara que eu usei muitas drogas. Eu não tenho orgulho disso, eu tenho muita vergonha, na verdade. Quem me conhece mais profundamente sabe disso, eu não gosto de falar. Mas, assim, nenhuma delas chegou nem perto de me saciar o quanto eu me sacio a cada dia com Jesus, cara. Porque, que nem a Ana estava falando, é um Deus pessoal. Então, é um Deus que, cara, tudo que eu preciso, ele me supre, sabe? E não é assim, eu preciso de 1 milhão e Deus me dá. Não é isso, cara. É o que eu preciso verdadeiramente. Nada me falta, sabe? É o que tu quer, o que tu precisa. Exatamente. E assim, e tu começa a dar valor para umas outras
coisas na tua vida que quando tu tá, né, nesse estágio de cegueira, né? Porque a galera quando tá nessa vida, assim, querendo ou não, tem umas escamas assim nos olhos, né? Isso é bíblico, na verdade, isso tá na Bíblia. Segundo né? os Coríntios 4:4, né? Exatamente. Deus desse século tem cegado o entendimento, né? Isso. Eu demorei um pouco mais, assim, pra conseguir ter essa entrega, sabe? Eu vou te dizer assim, uma pessoa que me ajudou muito foi a minha esposa, cara. Durante esse período, teve uma época no início do nosso casamento, assim, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, a gente separou, a gente ficou um ano separado e tal. E, cara, a minha esposa ficou lá um ano inteiro que a gente ficou separado, ela ficou lá orando por mim, orando, assim, sabe? Eu vou dizer assim, ó, eu agradeço muito a Deus, sabe, por eu estar aqui, assim, pela vida que eu levo hoje, mas eu agradeço também pela minha esposa, cara. Uau, se não fosse ela, assim, sabe, e tá em oração, não ter desistido de mim, e às vezes o desistir não é nem questão do nosso casamento, sabe? Ela não desistiu de mim como pessoa, sabe? Eu não acreditava em mim como pessoa, como profissional, como alguém de caráter, sabe? Sim. E, cara, ela acreditou muito em mim nesse sentido, assim, cara, agradeço a Deus, agradeço a ela. Que legal. Assim, amém. Que legal. Uma coisa que eu notei, assim, né, em toda a história de todos vocês, que eu comentei antes, eu vou trazer de volta agora, que pessoas passaram na vida de vocês, pessoas foram importantes na vida de vocês. Teve um primo, tem uma prima, tem uma amiga, tem, né, irmãos, tem vizinhos, tem várias pessoas passaram na vida de vocês e pregaram para vocês de alguma forma, né? O pregar aqui não precisa imaginar o pastor lá atrás do púlpito lá pregando, mas pregar no sentido de anunciar um amor de Deus, um amor de Cristo para vocês, né? Então, assim, primeiro, vocês consideram importante isso, falar do amor de Deus para as outras pessoas, uma vez que vocês receberam o amor de Deus? Ponto número 1. 2, como fazer isso sem ser aquele cara chatão? Porque tem o tiozão chatão, assim, que o cara, ele quer botar a goela abaixo, né? Ele quer te pregar os textos, ele quer... alguns gostam de discutir doutrina, religião, então o cara, sei lá, o cara é espírita, ele quer bater boca pro cara e provar pro cara que o cara tá errado, não sei o quê. Como que, sim, primeiro, vocês consideram importante testemunhar isso uma vez que vocês receberam? E 2, como fazer isso no meio de jovens, né? Tipo, de uma maneira que faça sentido para ele, né? Por mais que, né, a Ana falou, num primeiro momento, às vezes não faz sentido, mas a pessoa não tem a compreensão, não tem a experiência, né? Eu entendo isso, mas faz sentido. O cara ouve aquilo e diz assim, não, peraí, mas faz sentido. Como fazer isso no meio da galera, assim? Como é que vocês veem isso? Acho que testemunho, assim, né? O testemunho é um meio pelo qual Deus... É um meio que Deus usa para nos encontrar, assim, né? E a partir de uma vivência que tu teve, tu não quer mais voltar atrás. Isso é um tesouro, assim. Tu encontrou a resposta da tua vida em Jesus. Então, é algo que não dá para esconder. Não dá para esconder o que tu encontrou. Jesus, ele não fica escondido na nossa vida. Se a gente se entrega de volta, né? Porque ele nos procura, se a gente se entrega de volta, não tem como ele ficar escondido na nossa vida. E o testemunhar Jesus é testemunhar o que a gente viveu, né? Sempre falo isso nas pregações, né? Que testemunho é o testemunho de algo que eu vi, ou que eu ouvi, ou que eu vivi. Isso. Então, quando a gente viveu algo tão intenso em Jesus, recebeu uma esperança, recebeu uma libertação, né? Eu acho que isso é o testemunho da nossa vida. E aquilo que a gente recebeu, a gente consegue entregar para as pessoas. E aí tem um versículo, eu acho super interessante, que diz que estejam prontos para falar da esperança que vocês têm quando vos perguntarem, né? Pedro fala isso. É isso. E então eu acho que a gente sempre tem que estar pronto, muito convicto, assim, do que a gente tem, mas no sentido de não ser chato, assim, né? Estar pronto para ter uma vida assim que demonstre Jesus, que seja uma pessoa legal, seja uma pessoa humorada, né? Que isso sabe conversar, né, com as pessoas. A gente imagina Cristo assim como alguém que não sorria, como alguém que tipo assim, o cara é trissério, cara. Quando tu lê, tu vê o senso de humor do próprio Senhor Jesus, The né? Chosen, né? The Mostra Chosen. Em vários momentos. Ficou bem bacana, né? Sim. Porque no The Chosen eles conseguiram humanizar mais, né? Tirar ali da... Porque a gente lê, é muito estranho mesmo, o pastor Luciano Subirá fala disso, né? A gente lê às vezes o texto correndo, assim, né? Tu imagina, por exemplo, Apocalipse, eu tô lendo agora de novo Apocalipse. Aí tu imagina João, ele diz que se vira
para ver quem falava com ele, porque ele ouviu uma voz de muitas águas. Então, assim, aí ele tem aquela visão incrível de Jesus, né? Os olhos como chamas de fogo, os pés como latão reluzente, uma série de coisas, né? Vestido de branco, um peitoral de ouro, etc. Então, assim, a gente lê isso meio correndo, assim, mas, cara, imagina a cena, né? O cara ouviu uma voz com o som de muitas águas. Então, ele disse que se vira para ver quem estava falando com ele, né? Ou tipo assim, ele se vira para ver a voz que falava, tipo, né? Mas quando tu vai meditar mais a fundo, tu pega mais o sentimento. Cara, é um negócio incrível, né? Tipo assim, imagina Moisés diante da sarça ardente. Imagina Abraão ouvindo a voz de Deus. Então a gente meio que desumaniza isso, né? Parece que não tem senso de humor, parece que... Pô, e tu vê nas escrituras, assim, que Deus é um Deus humorado, é um Deus que leva, né, o próprio Cristo, né? Chamando os caras lá de os filhos do trovão, vocês são os filhos do trovão. Então, assim... Isso é importante, né? O jovem não ser religioso. Isso. Mas eu vejo que é um estereótipo também muito imposto também pela sociedade de maneira geral, que desde acho que, né, dos anos, sei lá, 70, 80, quando veio como é que é aquela igreja mais antiga do Saião e do Cabelão. Deus é morto? Essas igrejas mais antigas, enfim. Acho que, no geral, mais tradicionais. Eu vejo que nada contra, né? Nada contra. Nada funciona para algumas pessoas. Com certeza. Isso. Mas eu vejo que, no geral, a sociedade enxerga como se todas as igrejas fossem assim, antigas. Tu vai para a igreja, tu não pode fazer nada, é cabelão, é saião, é não sei o quê. Uma série de dogmas, enfim, que na realidade não tem na palavra e que se vier conhecer, por exemplo, o nosso ministério, não tem nada a ver disso. Sim. Né? E, cara, vem de encontro com o que eu falei sobre a Avalanche lá, que eu via a música, tava tocando umas guitarras e eu assim, pô, essa é a música da igreja? De crente. O que chamou a atenção foi exatamente o fato de não ser algo tradicional. Exato. E as pessoas também, justamente por essa questão que a sociedade te coloca esses pontos, a pessoa se fecha e não quer muitas vezes nem conhecer, não dá nem oportunidade de conhecer. Sim, já vai fecha conversar o coração assim, antes mesmo, esses crentes são tudo louco, esses crentes são tudo isso. Cara, né? Alguns são meio loucos mesmo. Alguns são meio loucos, eu sou meio louco, mas assim, cara, né? Se tu vê assim na essência, sabe, independente do ministério que seja, enfim, do lugar onde tu esteja, cara, a mensagem de Jesus ela é muito pura e simples. Ela te indica, ela te dá um caminho para tu ter uma vida correta. Sim. Se tu pegar assim, poxa, de uma maneira de paz, né? tirando a divindade, né? Eu não sei, não vou tirar a divindade da Bíblia jamais, mas se tu olhar, ela só está dizendo para te viver uma vida de uma maneira correta, né? Enfim, agradável a Deus, né? Enfim. Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu penso assim, ó. É como se a gente... Tá todo mundo com fome, né? E tu citou isso esses dias, né? Tá todo mundo com fome e tu encontrou comida. Aí tu foi lá, comeu, se saciou. Agora tu tá... Sabe quando tá... Tu ficou satisfeito, que dá até aquele sono, assim, daquela tristeza, né? Aí dá aquela tristeza, assim, de tanto ter comida e tal. Só que daí tu olha e pensa, cara... Como é que eu vou ficar em paz agora, sabendo onde tem comida? Pô, comi, eu tô tri bem, e aí eu tava olhando todo mundo passando fome. Isso. Né? Tipo assim, eu preciso falar para eles onde tem comida. Como é que eu vou dormir em paz sem falar isso, né? Tipo, eu enxergo assim, né? A gente tem que ter o senso, assim, de compaixão pelas pessoas, né? Que estão sofrendo ou que estão no pecado, assim, né? E nós recebemos um carinho, um amor, pessoas amorosas que nos cuidaram em todo o processo. Nós três tivemos pessoas na nossa caminhada ali de fé. Eu tive muitas amigas aqui na igreja que me trouxeram para perto, que tiveram paciência. Sim. Enfim, muita gente perto. Então, cabe a nós também doar um pouco disso. Doar gentileza, ser uma pessoa amorosa com os demais, né? E eu acho interessante, esses dias eu estava ouvindo um podcast de um evangelista, assim, em países muçulmanos. E lá é bem diferente o jeito que as pessoas evangelizam. Ele diz que o jeito que ele mais tem que ser achou criativo, efetivo... Né? Exato, o jeito que ele mais achou efetivo de evangelizar é criando amizade com as pessoas. Ele disse que a esposa dele faz muito bolo, muita torta, divide com os vizinhos. Onde é que é isso mesmo?
ela vai pra manicure com as vizinhas, sabe? Então, assim, ela cria um vínculo com aquelas pessoas. Porque eu, pelo menos, jamais ouviria alguém ou daria importância pra algo que alguém tá me dizendo se não tivesse um vínculo, se eu não considerasse essa pessoa relevante, no mínimo, né? Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas que a gente é próxima, no serviço, na família, nas amizades que não são cristãs e na igreja, às vezes, também. Chega gente nova, a gente tem que ter esse senso, assim. Então, acho que esse cuidado... E são pequenas atitudes, né? Se a gente analisar, principalmente o pessoal que está chegando, né? Às vezes é um, que nem tu falou, é um oi, é um bom dia, é tu pegar e tentar se aproximar daquele irmão que está chegando e tal, né? Então, eu acredito que não tem um método. Um método, é assim que você vai fazer para evangelizar. Obviamente, eu acredito que tu tem que pensar em estratégias. Isso eu acredito. Por exemplo, tu não vai usar a mesma estratégia para todo mundo. Sim. Né? Obviamente, pessoas que daqui a pouco já conhecem a palavra, tu vai de um determinado jeito, já sendo mais incisivo em relação a Jesus, a Deus e tal. No teu trabalho, enfim, pessoas que daqui a pouco não conhecem, eu tô falando eu pensando, né? Sim. Que não conhecem, não sabe que é Deus, acredita na pedra não sei do que e o santo não sei da onde, a pessoa tem pessoas que estão naquela confusão e acreditam em tudo. Sim, e a gente tem que ter um cuidado para, inclusive, não machucar, não ofender a pessoa. Não ofender. Exato, né? Exatamente. Porque daí tá, tudo bem, tu tem um entendimento ali e tal, tu chegou nesse entendimento, o Senhor se revelou para ti, mas daí, ali a santinha tal lá, ela é importante para aquela pessoa, né? Então tem que ter paciência, assim como tiveram paciência. Então eu vou ter que demonstrar o amor de Deus para a pessoa, mas de alguma forma ir aos poucos, né? Chegando até chegar naquele ponto. Isso é uma coisa importante porque eu vejo assim, tem pessoas que querem vencer o debate. Sim. O cara quer vencer o debate, então ele chega o seguinte, se o cara é de outra religião, ele quer dar no meio, ele quer provar pro cara que o cara tá errado. Exatamente. Só que no final das contas o cara sai com nojo, né, do crente, assim, cara, se isso aí é crente, não quero saber. Então, às vezes a gente esquece uma coisa, cara, é isso que eu penso, que todo cristão, cada um de nós que tem uma história, vocês contaram a história de vocês, toda vez que a gente for falar do amor de Deus para alguém, a gente tem que sempre lembrar que, cara, eu estive lá. Eu sei o que é isso daí, entende? Eu acho que isso nos faz mais humildes, cara. E até no sentido de que a gente também resistiu a Deus por um tempo. A gente também dizia, esses crentes são tudo loucos, esses crentes você quer, entende? Nunca vou ser crente, né? Nunca vou ser crente. Eu acho que também é importante lembrar que assim, o mais importante de tudo é tomar atitude e ir evangelizar e anunciar e falar. Por quê? Porque quem vai fazer o trabalho mais duro, cara, é o Espírito Santo, de convencer, entendeu? Então, assim, nem o pastor falando, tem crente que vai pro debate. Cara, eu acho isso às vezes tão, não acrescenta tanto, sabe? Porque tu não vai convencer ninguém, entendeu? Tipo assim, cara, eu não fui convencido de que Jesus existe. Cara, eu fui apresentado a ele, eu tive um encontro com o poder dele. Uma revelação. Uma revelação dele. Então, assim, é algo poderoso demais para alguém te convencer de que isso existe, sabe? Então, não é de convencer, Jesus mandou a gente ser testemunha, não advogado. Isso, exatamente. Quem convence é o Espírito. Né? Quem convence é o Espírito. Não é no intelecto, né? A gente quer porque quer entrar no intelecto das pessoas, o que é óbvio que é importante. A gente mesmo fala aqui sobre uma massa crítica e o crente, ele não é burro, muito pelo contrário, quem conhece sabe, vamos fazer lavagem cerebral. Vão mesmo, porque tu é limpo, né, cara? O cara pensava muita besteira, muita bobagem. Isso é bobagem, isso é bobagem. É muita bobagem, cara. Então, na verdade, tu teve uma mente renovada mesmo, né, cara? É uma certa lavagem, mas não no sentido que as pessoas falam. Os caras vão fazer lavagem cerebral. Mano, eu fico pensando, se as pessoas viessem à igreja e dependessem da eloquência do pastor para manter as pessoas na igreja, cara, todo mundo tinha ido embora já, cara. A gente não tem essa capacidade de manter as pessoas ali num cabresto, né? As pessoas estão aqui, porque, que nem vocês estão falando, porque tiveram uma revelação de Jesus, porque Jesus se revelou para elas, né? Então, como isso é importante da gente ter essa humildade, de saber de onde a gente veio e pregar. Acho que o importante é pregar. Quando eu falo pregar, parece uma coisa formal, mas não é. É assim, é mostrar o que Jesus tem feito na vida, né? Sim, de cada um. Uma coisa que eu acho que as pessoas não percebem também é o seguinte: mesmo que vocês não quisessem, eu não quero ser uma referência para ninguém, eu quero ficar aqui quietinho no meu cantinho e tal, mas não importa, cara. Vocês são referência para alguém. Lá no salão, lá que tu tá trabalhando, as pessoas estão te olhando. Tu pode...
eu sei que tu não pensa isso, mas tu poderia pensar, cara, eu quero ficar quietinho no meu canto, eu não sou exemplo para ninguém, né? Não quero ser exemplo para ninguém, tal. Mas na verdade, mesmo que tu não queira, as pessoas vão estar te olhando, elas vão ver o antes e o depois. Sim. E de alguma forma, aquilo ali vai mexer com elas. Vão dizer assim, cara, eu te conheci e, cara, olha, eu tô vendo. Inclusive, eu conversei com um parente teu, não sei se era teu tio, teu primo, que tu me apresentou aquele dia. E ele me falou uma coisa bem interessante. Disse, cara, eu tava meio afastado e eu voltei porque eu vi o que aconteceu na vida do Afonso. Aquilo ali me causou um impacto na minha vida. Eu disse, cara, é diferente, isso aqui é real, ele falou. Então, assim, pô, cara, então tu vê, as pessoas que estão ao redor, né? Todo cristão, ele é um líder influente na vida de alguém, né? Querendo ou não. Isso é importante. Então, mas assim, no dia a dia, porque daí a gente pensa assim, pô, eu trabalho, eu estudo, eu faço faculdade, não sei o que, né? E às vezes a gente meio que descuida disso, né? Do falar do amor de Deus. Como é que vocês veem isso, né? Isso acontece mesmo na vida da gente, assim, de tipo, pô, eu acho que eu tinha que falar mais do amor de Deus, né? Eu tô perdendo um pouco essa chama. Isso acontece. E como é que lá na faculdade, no ambiente de trabalho, como é que eu posso testemunhar sem ser chatão e sem também ser proselitista também, né? Sem subir na cadeira lá e dizer, agora vocês vão pro inferno. Como é que vocês veem isso aí? Então, eu vejo da seguinte maneira, em atos sutis, sabe? Pô, Jesus te ama, assim, às vezes eu falo isso para as pessoas, né? Que eu vejo, às vezes, assim, pô, a pessoa tá meio triste, sei lá, meio abatida, e a gente consegue perceber isso nas pessoas no dia a dia. É porque muitas vezes a gente anda no piloto automático. Então, tu tá tão atarefado com as tuas coisas que tu acaba não percebendo as pessoas na tua volta. Eu acho que assim, a gente tem que perceber mais as pessoas na nossa volta. Interessante. Olhar o que está acontecendo. E, cara, muitas vezes a pessoa vai te dar uma abertura e tu vai poder falar um pouco mais. Mas se ela não der essa abertura, pô, Jesus te abençoe, Jesus te ama, sabe? Tu vai lançando assim umas... Pô... e muitas vezes também a única Bíblia que a pessoa vai ler, né? Isso é uma coisa meio clichê do cristão, mas assim, é a tua vida, sabe? Sim. Então, procurar andar em retidão. Tem que ter coerência, né? Tem que ter coerência, tem que viver o que prega. Nem sempre, assim, tu vai, que nem o pastor falou pra Ana, assim, pô, não teve mais aflição, não vai... Cara, a gente é humano, a gente tá suscetível ao erro. Mas o que nos salva é a graça de Deus. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Pô, caiu, pede perdão, se redime, se arrepende. Arrependimento é uma coisa imprescindível, né, para seguir a Cristo. Então, assim, e continua, cara. A gente não pode desistir. E tu perceber as pessoas, meu, é uma coisa que faz com que tua vida melhore, porque tu vai acabar lançando sementes, meu, e as coisas vão frutificando. E é a mesma coisa que eu falei, o Espírito Santo é quem vai convencer a pessoa, entendeu? Então, na minha perspectiva, assim, do que eu vivo hoje em dia, é isso, é lançar mensagens curtas e que carreguem realmente uma mensagem, né? Eu achei interessante uma coisa que tu falou, né? Aí, resumindo assim, um crente ele tem que ser um bom observador. Eu achei interessante isso. A gente tem que perceber mais as pessoas. É bem isso, né? Daqui a pouco tu tá lá no ambiente de trabalho, tu viu que o cara tá triste, né? A pessoa, pô, o cara tá cabisbaixo, o cara tá meio triste. Daqui a pouco tu chega e aí, cara, o que houve? Dá um abraço, né? Às vezes é isso, cara, dá um abraço, dizer, meu, tô aqui, cara. Se precisar de mim, tô aqui, né? Porque eu acho que isso mexe com as pessoas, são sementes. Eu acho que isso que o cristão e o jovem, né, precisa entender. É que o que é o Senhor Jesus, ele fala, né? O reino de Deus é parecido com um semeador, que saiu a semear, né? Uau. Então, tipo assim, nós somos semeadores, cara. A palavra é de quem? A palavra é dele. Qual que é o nosso papel? Semear. Se o coração é duro, se a terra é dura, se tem espinhos, não sei o que, bom, é uma outra história, mas a gente tem que semear. Então a gente esquece disso. Às vezes é um abraço, é um carinho, né? Como é que vocês veem? Como é que tu vê isso? Ana, inclusive é o seguinte, tu tá num meio acadêmico, né? Tu trabalha, estuda, tu tá no meio da universidade e que é um meio muito humanista, que muitas vezes quer, não, né? Ciência de um lado. Cada ciência e teoria. Como é que isso é? Como é que é lá isso aí? Então, enfim, eu só ia comentar um ponto, assim, né? Que Fique à vontade. Que a gente tem solução. A gente tem a solução, porque Jesus, ele é a solução, ele foi para nossa vida. Então, a gente levar essa solução, né, faz parte desse observar que o Afonso falou e daqui a pouco levar a solução que a gente tem para aquilo, né? Se alguém está sofrendo, bom, eu sofro e Cristo continua sendo a solução para minha vida. Ele continua me trazendo, fugiu a palavra agora.
Conforto. É a resposta, provisão, né? eu ia dizer provisão. Ele continua trazendo provisão para o nosso emocional, para nossa vida, nos sustentando. Então a gente tem a resposta. A gente anda com Cristo, a gente tem a resposta. Ele é a resposta. Então a gente levar isso, né, faz parte também. E quanto mais atentos nós estivermos, mais pessoas nós conseguiremos alcançar, levando a solução que nós temos, levando Cristo para essas pessoas, né? De forma sutil, como o Afonso falou. E o ambiente universitário, ele é um ambiente muito hostil para o cristão. Muito hostil, assim. Inclusive, isso tem tomado parte dos meus pensamentos nos últimos dias, assim, num sentido de preocupação mesmo, assim, né? Porque é aquilo, a gente vive aqui, a gente vive preocupado também com as coisas daqui. E é um ambiente hostil, é um ambiente humanista, é um ambiente que as ideias cristãs não são bem-vindas. O cristão, ele é taxado de ignorante, de pessoa que sofreu a lavagem cerebral, pessoa que não pensa. Isso tudo a gente é taxado por diversas coisas. Eu acho que às vezes falta um pouquinho da nossa parte, assim, dos cristãos, assim, de verdade. Fazendo a meia-culpa. Fazendo a meia-culpa, de verdade, assim. A gente se apropriar do que a gente crê, né? Por que eu creio? E aí, esses dias eu até li pela segunda vez aquele livro, Porque Eu Sou Cristão, do John Stott, que eu acho que é um livro que, vez ou outra, a gente tem que ir lá e voltar e entender por que eu sou cristã. É leitura obrigatória. É um livretinho, assim, né? Obrigatória. Porque, de fato, isso são alguns fundamentos que a gente tem da nossa fé. Então, a gente tem que estar sempre atento e bem convicto daquilo que a gente acredita. Porque tu ir para um ambiente hostil que vai contra a tua fé, e o ambiente universitário ele vai muitas vezes contra a nossa fé, é difícil. E se tu não estiver bem ancorado, firme em Jesus, tu não vai resistir, tu vai titubear, tu vai assim, será que isso aí não é bem assim? Então, assim, a gente tem que estar muito convicto daquilo que a gente acredita. E outra coisa que eu diria, outro ponto além da convicção, é a gente se atentar ao que de bom aconteceu ao longo da história feito por cristãos, né? Então a gente tem Martin Luther King, a gente tem o Estado laico, ele foi criado por agora me fugiu, mas ele foi criado por um grupo de cristãos. Sim. Libras, Braille, olha quantas coisas os cristãos fizeram no mundo, as abolição universidades. Da escravatura na Inglaterra, né, com William Wilberforce, né, junto com um avivamento com os irmãos Wesley, aconteceu isso lá também. Sim. Né, tem uma contribuição gigantesca, escolas, faculdades, né, Cambridge, Harvard, tantas faculdades que foram fundadas e até chega a ser triste, né? Foram fundadas por pastores, cara, assim, por cristãos, por pessoas, e hoje eles, tipo assim, não, crente aqui tipo, fica aí, mas fica quietinho, entende? Nós acabamos de passar pela reforma protestante. Lutero, ele trouxe a literatura para o mundo, as bibliotecas para o mundo. Então, assim, a gente tem uma cultura cristã que a gente precisa valorizar e levar adiante. C.S. Lewis, né? A contribuição do C.S. Lewis é um acadêmico, um cara... Né? Isso é importante a gente dizer, até porque os jovens precisam conhecer esse repertório cristão tão importante que há, porque daí até para ele vencer esse tipo de narrativa, né? De que tipo, o crente é burro, ele não lê, ele não sei o quê, e cara, não é verdade, bem pelo contrário. Os cristãos têm uma contribuição muito forte na literatura e em tantas outras áreas, enfim, mas é importante que o cristão saiba disso, né? Ele tem que se inteirar, tem que ler, tem que conhecer, e isso é importante. Agora, tu comentou uma coisa, os argumentos que são usados, por exemplo, no meio acadêmico, eles fazem um certo sentido. Eles são interessantes. Sim. E qual que é a questão? Eu já há muitos anos digo isso para os jovens. Cara, tu tem que responder as tuas dúvidas dentro da igreja. Tu tem que responder aqui. Por que tu é cristão? Por que tu segue Cristo? Tu tem que responder isso para ti. Tu não precisa ter a resposta, a melhor resposta do mundo, mas tu tem que responder para ti. Isso tem que funcionar para ti, né? Pô, se Cristo um dia, tu estava lá no teu quarto, tu teve encontro com Deus, tá bom, essa é a tua resposta, cara. Mas tu teve encontro com Deus. Quem é que vai tirar isso de ti? Deus esteve lá. Eu digo para as pessoas, cara, eu posso até passar um momento de desafio, mas eu nunca vou poder dizer para as pessoas que eu não conheço a Deus, que eu não conheço Cristo, que Ele não se revelou para mim, porque daí eu vou estar sendo um mentiroso, entende? Sim. Porque eu tive experiências com Deus, como é que eu vou negar essas experiências que eu tive com Deus? E isso é muito importante, as pessoas, cada jovem responder para si
por que ele é cristão, né? Acho que falta da gente, né? A gente às vezes é um pouco preguiçoso, de verdade, fazendo de novo a meia culpa de não se apropriar do que a gente tem, de não estudar a história da igreja. E às vezes tem que muita é tão coisa, rica, né? Rica, Tão riquíssima importante. a história da igreja. O Theo tem falado uma coisa que eu queria até trazer. A gente precisa de jovens biblicamente engajados. Eu acho que o Brasil, trazendo para o Brasil, né, o brasileiro, o cristão brasileiro, ele sofre de uma coisa que é o seguinte: ele conhece muito pouco a Bíblia. Ele conhece pouco profundamente. Ele conhece, assim, né, os textos, os jargões, os clichêsões e tal, mas ele não conhece profundamente a Bíblia. Ele não percebe, por exemplo, o que Deus fez ao longo da história. Ele tem uma ideia, às vezes, errada de que, tipo assim, não, o crente não passa sufoco, o crente não passa trabalho. Mas é só tu ler a Bíblia, mano. Tu não leu a Bíblia, cara. Tipo assim, Paulo tava preso no tronco, mano, com o Silas lá, cara, entende? A maior parte dos apóstolos, se não quase todos, foram mortos por causa da pregação do evangelho. Então, tipo assim, se pra ti ser cristão vai ser tudo vitória, tu nunca vai enfrentar um desafio, então eles não viveram Exato, então tipo assim, os apóstolos eles fracassaram, mano. Se for essa a pregação, eles fracassaram. Mas a gente vê a fé depois de mais de 2000 anos mais firme do que nunca. Uau. Que mostra que o que eles viveram era real, mano. Sim. Tipo assim, a semente que eles plantaram tá aqui. Exato. É Né? isso. Então, tipo assim, é importante, o jovem precisa ser biblicamente engajado. Cara, nós precisamos ler Sim. e conhecer a Bíblia. Por isso né? que às vezes a gente não lê tanto a Bíblia, não conhece tanto o que está na palavra de Deus e não considera aquilo como nosso manual de fé e de conduta, prática, né? E só que isso é o ponto fundamental do cristianismo. Ainda mais né? num tempo como esse. Exatamente. Então, eu tenho me pegado pensando assim, né? A Bíblia, ela é sagrada. Ela não é a Bíblia. Não, ela é Bíblia sagrada. É sagrado porque, assim, dali a gente não tira nada, dali a gente não acrescenta nada. O que tá ali é inerrante, é a verdade absoluta. Então, falta a gente se apropriar também do que a gente acredita. Tu acredita na Bíblia? Bom, se tu tem a Bíblia como fé, como regra de fé e de prática, então É a Bíblia, te apropria né? dela, é a Sim. verdade, é nisso que tu te baseia. Sim. E é nisso também que às vezes a gente vai fazer a defesa da nossa fé, né, num ambiente assim, num ambiente hostil. Eu acho assim importante, até vou passar pro Ireno, até porque eu quero saber também. O Ireno tu é assim do meio empresarial. Eu quero também ver assim como que tu vê ali e as pressões que tu sofre ali. Mas eu acho tão importante essa questão da palavra que a Ana colocou. Eu lembrei disso do Theo, do engajamento bíblico do jovem, porque não é só do jovem, né, de todo cristão, mas a gente está falando que é jovens, porque assim, eu vejo uma coisa, cara, a galera quer pegar da Bíblia tudo que me faz bem, assim, no sentido de, não, tudo que concorda com o meu estilo de vida e que não me traz no meio nenhum atrito. Então, beleza, né? Ou que não me proíba nada. Agora, quando eu preciso crer em algo, cara, tá aqui, tá escrito, mano, é isso aqui, ponto. Mas tu sabe, não, mas se eu defender isso aqui, eu vou ser vaiado, os caras vão vir pra cima de mim, porque é o seguinte, não é politicamente correto. Sim. Aí que a coisa começa, né? Como é que tu vê isso, cara, ir lá no meio que tu trabalha? Eu acho, primeiramente, só concluindo esse primeiro assunto que tu estava falando em relação ali aos jovens e tal, eu acredito que essa questão do acesso à informação muito fácil, sabe, seja um fator muito impactante, porque se a gente analisar assim, né, tem até o ditado, né, tudo que vem muito fácil a gente não dá valor, né, e hoje a gente tem tudo na mão, né, a informação de maneira geral, a cultura, né, tu tem tudo, tu pesquisa tudo no Google, e aí o jovem de maneira geral, como tem toda essa informação na palma da mão, o que ela faz? Quando eu precisar eu vou lá e acesso, né, não estuda previamente. É que nem muitas vezes faz até uma analogia à palavra, né, tu tem a palavra no celular, tu tem a Bíblia, não sei o quê, e acaba que é tão fácil o acesso para ti que a gente acaba não desleixando, né? Desleixando e não dando valor para isso. A gente vê países, por exemplo, que estava falando aquele dia, aquela história lá na África, não sei aonde, lá e tal, cada um com um pedacinho da Bíblia ali, os caras se matando por aquele pedacinho da Bíblia. Por quê? Porque eles não têm. Né? E aí o valor que eles dão para aquilo ali é muito grande, né, cara? E de maneira geral, eu vejo que para os nossos jovens, como tudo tem sido tão mais fácil, em todos os sentidos, né, acaba que esse acesso à informação, às facilidades e tal, acaba deixando os nossos jovens um pouco mais preguiçosos em relação a a busca tanto pela palavra, mas
até pelo conhecimento de modo geral, que é importante também, até para que a gente que crie um senso crítico de sociedade, que nem tu falaste ali, pô, né, a pessoa não se questiona, pô, o que é Deus, né, o que é Deus, o que Deus representa para mim e tal. Várias perguntas que hoje tu conversa com um jovem e tu vê, sabe, vazio, sem cultura, sem nada, né, cara? E uma coisa que é importante até colocar, Irene, que eu acho que é importante colocar aqui hoje, é que essas facilidades podem ser uma arma do diabo. Com certeza. E a galera tem que acordar pra isso, cara. Porque, tipo assim, ó, é uma forma do diabo nos domesticar, meu. E a galera tá ficando domesticada. Então, tipo assim, o cara era jovem crente, viu a história da mãe dele, do pai dele, viu o que Deus fez. Tipo assim, o pai e a mãe tinham uma história, né, lá complicada, viu, Jesus entrou, mudou tudo, o cara viu que aquilo ali é real, mas ele vai para a faculdade, professorzinho lá, chega lá e tal, né, que tem uma certa ideologia, né, mais canhota lá, e sei lá eu, não precisa ser só de esquerda, mas enfim, geralmente é, né, dessa ideologia. E aí o cara desfaz, cara, rapidinho ali, com 2, 3 pensadores lá, ele desfaz toda a fé do cara, e daí tipo assim, tá, cara, mas só um pouquinho, tu viu na prática o que Jesus fez na tua família, né? E aí vem as facilidades, aí vem toda essa coisa, e até mesmo o crente, ele vira um crente, aquele crente desleixado, preguiçoso. Quando a gente lê Hebreus, né, o escritor dos Hebreus fala isso para eles, cara, vocês ficaram preguiçosos, entende? Vocês já deviam ser adultos na fé, mas vocês são bebezinhos, né? Tem que estar falando aí o beabá do evangelho, porque vocês não estudaram, não cresceram na fé, né? E eu vejo, cara, essa facilidade, meu, é uma arma do diabo, cara. Porque a galera daí se joga nas cordas, não conhece a palavra, não tem esse engajamento bíblico profundo. E aí qualquer um chega e desmancha a fé. Eu citei, tem um vídeo rodando aí, que a mulher diz, não, eu vou lá, eu entro lá na igreja ali, rapidinho eu desmancho a fé deles. Eu pensando, mas que fé é essa, mano? Fé de palha, que a senhora vai entrar aqui na igreja, vai falar meia dúzia de palavras e desmanchou a fé de todo mundo. Bom, pode até desmanchar a fé de alguns, mas espera aí, só um pouquinho, cara, não deveria ser assim, né? Tipo assim, Exato. A gente precisa ter uma fé Exato. mas a gente deveria ter uma fé inabalável, mano. Não, exato. E essa falta de conteúdo gera justamente isso aí. Qualquer assunto externo, qualquer coisa que te falam na rua se torna uma verdade absoluta para ti. Tipo assim, o cara citou um filósofo tal, que lá, Nietzsche, que diz que o homem é o seu próprio Deus e que ele é o super-homem, e aí tu leva aquilo ali como uma verdade absoluta para ti. Não, agora, sendo que tipo assim, é simplesmente uma falta de cultura. A primeira vez que tu teve um acesso um pouquinho mais profundo de alguma cultura que seja, qualquer que seja, tu leva aquilo ali como uma verdade absoluta. Ou, não, me ensinaram que não sei o que, enfim, né, LGBT, não sei o que, eu tenho que seguir, e aquilo ali, não, agora, então vou para esse caminho, e tu vira... Vai, né, sendo conduzido ovelha, por tu vai tudo sendo coisa, conduzido, né? Tu não cria as tuas próprias convicções e as tuas verdades. E é interessante que Jesus fala sobre João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, aquele que todo vento leva ele? Não foi isso que vocês foram ver, né? Alguém que traja vestes reais? Não, né? Então ele cita alguém que era João Batista, porque tinha uma pregação firme, forte, um cara que veio como um profeta. E até essa semana eu estava lendo uma profecia aí, de um profeta, acho que é americano, falando sobre o Brasil, sobre o que aconteceu no Brasil, sobre as eleições, etc., sobre o novo governo. E ele disse, cara, chegou um tempo que Deus vai levantar profetas e apóstolos, cara. Vai, tipo assim, vai purificar, vai dividir a igreja. Tipo assim, agora vai ficar aqui quem é profeta e apóstolo e quem vai se aliar a quem sabe um sistema que aí está. Sim. E eu creio que eu creio nisso, cara. Eu creio que chegou o tempo, de se levantar uma galera agora, jejuando, orando, crendo, buscando a Deus de verdade, cara. Tá na hora de levantar-se uma geração, e o Avalanche fala disso, cara. O Avalanche fala, né, sobre isso, tipo, Jesus foi a resposta para a vida de vocês, Jesus foi a resposta para a minha vida. Mas se Jesus foi a nossa resposta, e agora o Espírito de Deus habita em nós, significa que essa resposta está em nós, e que nós precisamos levar para a galera, né? Compartilhar. E eu creio que chegou essa hora, cara, chegou a hora da gente se levantar, né, e de usar tudo que está ao nosso dispor, rede social, música, né, e o Avalanche traz isso, né? Como é que vocês veem isso, assim, no sentido de contextualizar isso, né? O tempo que a gente vive, né? A gente não pode perder mais tempo. A gente pode usar, é legítimo usar, por exemplo, rede social. É legítimo a gente entrar na universidade. Pô, eu quero ver avivamento nas universidades, cara. Uau. A gente tem que fazer isso. Como é que vocês veem isso aí?
Eu acho que a gente tem que se posicionar, a gente tem que invadir essas áreas que estão tomadas por uma coisa completamente contrária ao cristianismo, né? Então a gente tem que se posicionar, como tu está falando, assim, chegou a nossa hora, Brasil, de se posicionar. E eu acho que a gente tem que estar pronto, assim, tem que estar firmado em Jesus. Não, eu pergunto, sabe por quê? Eu pergunto porque tem crente que pensa o seguinte, o mundo é um sistema, já está dominado, já era. Entendeu? E aí vamos desistir do mundo, entende? Eu entendo. O mundo é um barco afundando. Eu não estou falando do sistema, mas tem gente lá. Né? E de alguma forma a gente tem que, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que entrar nessas esferas, né? Tem que entrar nessas esferas e tem que ter um senso de dever, assim, eu diria, né? Não de aceitar. Poxa, é isso que aconteceu, é isso. Não, mas de se levantar como igreja de Jesus que está pronta para fazer o que tem que ser feito, para levar o evangelho, para cumprir o ID, né, em qualquer esfera que seja, com quaisquer dificuldades que venham pelo caminho, né? E é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja expande, né? E um dado interessante é que tem as igrejas, a maior igreja do mundo, assim, se eu não me engano, ela fica na China. E a China ela é um lugar, claro que é populoso, sim, né? Tem uma população grande, mas também é um lugar que tem uma perseguição ainda um pouco velada, mas tem contra o cristianismo. Fortíssimo. Então, assim, fortíssimo. Me parece que onde mais a igreja é apertada, mais ela cresce. Isso. Então, me parece muito coerente que seja o nosso momento de ir, assim, de envio mesmo, sabe? Sim, e uma coisa que, pra mim, esses tempos eu estava ouvindo o podcast com o pastor Paulo Figueiró, né? E ele fala... Foi muito legal, né? Aquele muito podcast legal. foi muito edificante, cara. E pra mim, sim, muito que marcou é o seguinte, é o pagar o preço, né? Por um avivamento. Então a gente fica assim, cara... Oramos por um avivamento, clamamos Deus por um avivamento. Mas, cara, tu tá lendo tua Bíblia, tu tá jejuando, cara. Sabe, A gente faz a nossa parte, né? Exatamente, tu tá pagando o preço por isso. E tá entendeu? disposto Tu tá também, disposto a dar tua cara lá e falar e ser demitido e ser, sei lá, expulso da instituição que tu estuda. Cara, tu tá disposto a realmente pagar o preço para viver algo em Cristo? Claro, tipo assim, eu tô falando de situações extremas, né? Sim. Mas assim, a gente tem que fazer essa meia-culpa de... E como é que eu posso te falar? E pegar a responsabilidade, tomar para si, entendeu? Cara, tu jovem que tá ouvindo a gente falar, tu precisa tomar a responsabilidade. Na tua igreja, na tua congregação, onde tu tá, tu precisa chamar para ti. E isso que eu digo, cara, tu que é novo, que chegou... Tu precisa... claro, Cristo... Só falta dizer te apruma agora. Te apruma. A galera tá muito crente Mas é pudim, né, necessário muito mesmo. molezinho, né? Mas é o seguinte, cara, a gente precisa dar um passo a mais, entendeu? É que isso que tu tá falando, pra mim, diz respeito à coerência. É tipo assim, tá na hora de viver o que a gente prega. Isso, tá na hora porque a gente fala muito, né? Eu vejo assim eventos, e são legais, eu não sou contra, sou bem a favor dos eventos, mas tipo, próprio descendo, por exemplo, tava a galera não descendo, a gente tava lá, muito irado e tal, a galera tira o sapato, levanta, é agora, vamos que vamos, tá, vambora, na hora aquele calor, aquela emoção, tem que ter mesmo isso, só que tá aí, e na prática, mano, o que nós vamos fazer no dia a dia? Beleza, agora calça o sapato e vai pra faculdade, e a gente ter essa coragem de reunir uma galera, daqui a pouco tem 1, 2 cristãos, cara, vamos começar a orar aqui, vamos, sei lá, sabe, ter uma atitude, pelo menos orar, cara, já começa orando, Exatamente. Né? Falou a palavra-chave que eu ia falar agora, atitude e posicionamento, né, cara? Não adianta, precisa partir também de nós ali, né? Tu estava falando ali sobre a questão do trabalho, eu me cobrei muito, assim, sabe, dessa questão do meu posicionamento no meu trabalho. Eu trabalho numa empresa que vende imóveis e tal, então é um ambiente bem hostil, né, cara? Porque tem muita gente, trabalho com muitos clientes e tal, business e tal, gente com grana, e acaba que, tipo assim, como é que tu vai falar pra alguém que tem grana,
né? Que de uma certa forma a gente acaba criando essa ilusão de que, tipo assim, tu ter dinheiro é a solução dos nossos problemas. Eu vou entrar para a igreja, vou começar a ganhar dinheiro, Deus vai mudar minha vida, e aí eu vou acabar meus problemas. Tem muita gente de dinheiro com depressão, cara, sofrendo o que mais tem, aí é o ponto, a gente estava conversando, eu e o irmão aqui, ó. Eu, irmão. Irmão. Bro. O cara conhece o nome, tá ligado? Não, eu falei, irmão, eu me sinto assim, parece que eu sou do rap, né? O mano do rap. Aí, irmão. Então, mas deixa eu tipo, que nem quando tá no mercado, passa o irmão e fala assim, ó, paz. Eu fico assim, o cara do reggae, né? Meus caras do reggae, né? Com doisinhas de paz aí. Mas tu sabe, cara. Né, meu? Eu crentez, mas tu sabe que o irmão, assim, ó. Foi uma coisa que a galera começou a falar no meu trabalho por causa de mim. Eu comecei a falar justamente isso aí, cara. Comecei a chamar todo mundo de irmão e tal. E o meu posicionamento, ele começou assim, sabe? Eu me cobrava muito, assim, porque, cara, eu não... Como é que eu vou te dizer, assim, ó? Não tinha vergonha de falar da minha fé. Só que eu ficava meio assim, sabe? Tipo assim, às vezes que eu tentei falar, não dava muito certo, ou os caras meio que fechavam a porta e tal, sabe? E aí a irmã falou um ponto que é real, tu vai criando amizade e tal, né? E aí a tua vida, que eu acho que é o principal, cara, é o teu exemplo, é a tua vivência com Deus, assim, ó. Porque não adianta tu pegar e tu pode ler a Bíblia inteira. Cara, se tu não tem uma vida com Deus, tu não engana ninguém, velho. Não engana Deus, tu não engana ninguém, entendeu? E aí, no momento que tu tem uma vida com Deus, cara, Deus te muda de verdade, sabe? Muda o teu interior, enfim. Tu começa a ter atitudes diferentes, tu começa a ter um olhar diferente da vida, sabe? E na minha empresa foi assim que eu comecei a trabalhar, sabe? E acabou que eu comecei tipo assim, comecei a ser um cara mais agregador, né? Comecei né? Ajudar um, ajudava o outro e tal. Pô, e aí comecei, tipo assim, todo mundo sabe lá que eu sou um cara família, assim, sabe? Sempre tive essa coisa, enfim. Paizão. Sou um cara família, o paizão. Então os caras me chamam lá de papai, né? Olha aí, ó. Porque, tipo, eu tenho 2 filhos, mas os caras acham que eu tenho uns 5 filhos, tá ligado? Porque a minha filha... Eles estão profetizando? E a minha filha, tipo assim, a minha filha tem 14 anos, tipo, ela é quase do meu tamanho. Os caras, tem filho o quê? Com 12 anos? E aí os caras meio que me chamam de papai. E eu sou um cara que, tipo assim, eu sou brother dos caras, assim, entendeu? E quando eu entrei na empresa, cara, tinha muito desse lance, assim, de cada um de uma religião, cada um e tal, e aquela coisa do corretor é muito... Como é que eu vou te dizer? Cada um faz por si. Né? Ninguém ajuda ninguém, cada um faz por si, o que eu vender, o que eu trabalhar, eu ganho. Então, se tinha essa visão muito e tal. E, cara, eu sei que foi um cara agregador e tal, começamos a tal, irmão, cara, hoje toda a galera lá, um se chama de irmão, até os nego velho lá, ô irmão, sabe? Expandiu o crentez. Qual irmão pegou lá e a galera chama de irmão e tal, e aí... Enfim, fiz amizade, eu me dou com todo mundo lá e tal, e acaba que aí tu vê o quanto que as pessoas, assim, que sabe, tem vazios na sua vida, né? Aí, tipo assim, eu começo a contar as vivências da minha vida, por exemplo, a galera lá, elas conhecem a minha esposa sem ver ela. Quando eles conheceram a minha esposa de verdade, é como se eles já fossem amigos, assim, porque eu normalmente, meu assunto é meus filhos, é minha esposa, não sei o que, tal. E aí uma colega minha, o filho dela e tal, e aí tu vê as pessoas começam a se abrir contigo. Sim. Mas olha só, tô com um problema assim, tal. Sabe que tu acabou de liberar uma chave para quem está nos ouvindo, vendo, né? Que às vezes as pessoas têm essa dificuldade, o jovem também. Como é que eu vou falar da fé? Como é que eu vou falar do amor de Deus? Tu acabou de liberar uma chave, relacionamento. Exatamente. Né? Ter relacionamentos com as pessoas, criar vínculos, ter esse relacionamento, isso vai abrir portas, né? Exatamente. Dá esse primeiro passo, porque às vezes a gente espera, não sei o quê, a gente não faz uma amizade, a gente deixa de ter amigos, muitas vezes porque a gente se encabula e não dá o primeiro passo, né, cara? E a gente tem que ir atrás, dar uma forçada, veio lá, aqui o brother aqui agora é meu brother. Meu irmão. E começamos a falar assim, Sim. Começamos a trocar uma ideia com o Felipe, quando veio o cara já estava conversando comigo, quando veio a gente já virou amigo. Só que se a gente não tivesse, eu dado o primeiro passo, ou tu, independente de quem seja, a gente daqui a pouco nunca teria nem se cruzado, nem se falado, né, cara? Verdade, então acho que é importante a gente dar esse primeiro passo, né, de fazer amizade, enfim, porque isso também é relacionamento, a vida é feita de relacionamentos, né, de se relacionar, enfim.
enfim, e aí essa questão no meu trabalho, da minha vivência, assim, com a minha família e tal, eu consegui daí, né, falar mais de Deus e de Jesus, o que ele fez na minha vida, assim, sabe? Foi a maneira que eu consegui, assim, para falar de Jesus para as pessoas, assim, como ele fez na minha vida, assim, sabe? Sim. A gente já está falando aqui, acho que mais de 1 hora. Uau. Mas assim, ó, para a gente ir encerrando, o Irenos liberou uma chave aqui. Ana, o que tu poderia dizer para a galera, seja as tuas considerações finais ou também alguma dica, assim, de como criar oportunidades, assim, né? Sem ser aquele, que nem a gente falou, sem ser chatão. Eu também falo uma coisa, tá? Tem algum pastor falou isso, eu não vou lembrar quem é, senão eu dava o crédito aqui. Mas tem muito jovem religioso, cara. Muito. Não, a gente pensa no cara religioso, o tiozinho com a pastinha na mão, de terno e gravata, e não é, meu. Tem muito cara tatuado, barbudão, todo não sei o quê. E o cara é religioso pra caramba, meu. Sim. Tipo assim, ó, sabe, pega a Bíblia e quer botar na cabeça da pessoa sem... Aquilo que eu falei, precisa ter humildade, né, cara? Tipo assim, de entender que eu já tive no teu lugar, cara. Então, tipo, é mais fácil comunicar isso, né? Tu vai mais humilde, né? Então, eu não sei... Que dica tu poderia dar pra galera, assim, que tá nos assistindo, ouvindo no dia a dia, pra falar do amor de Deus, assim? Eu diria pra gente entregar excelência em tudo que a gente fizer, assim, né? O Irene tava falando de trabalho, eu acho isso muito importante, porque alguém um dia chegou para Lutero e perguntou: o que eu posso fazer para servir ao Senhor? E ele disse: olha, faz um bom sapato e vende por um preço justo, e aí tu vai estar servindo ao Senhor. Então eu acho que a gente fazer o que a gente tem que fazer já é, às vezes, uma coisa suficiente. Eu diria para termos os nossos olhos fixos no Senhor, assim, né? Ter essa visão do céu. Porque quando a gente tem essa visão do céu, a gente para um pouco de ser egoísta também, de pensar só nas nossas atividades do cotidiano, do dia a dia, naquilo que a gente precisa, o que a gente tem que fazer, as demandas que a gente precisa cumprir. Então, quando a gente tem os olhos fixos no Senhor, a gente passa a ter essa visão transcendente. E diria para nós sermos bíblicos, né? Bíblicos, cada vez mais bíblicos, entendendo que a Bíblia, ela é o nosso manual de fé, a nossa regra de vida. E um último ponto também agora é para nós sermos empáticos com as pessoas e termos compaixão com a dor do outro. Porque às vezes as pessoas carregam algumas bandeiras, têm alguma vivência que às vezes a gente pensa: nossa, é tão contrário ao evangelho. Mas é porque aquela pessoa teve uma vida, é uma coisa subjetiva dela, viveu aquela vida. Então a gente às vezes precisa ter um pouquinho de compaixão com a história das pessoas, com aquilo que elas viveram. Então eu acho que esses pontos, assim, é ser bíblico, é fazer as coisas com excelência e ter um olhar para o outro também. Quase uma pregação. De 3 pontos. É isso aí. Afonso, tuas considerações, que dica tu daria pra galera aí que tá ouvindo, que de maneira bem simples, ele pode testemunhar a fé dele? Cara, não tenha vergonha. Seja cara de pau. Ser cara de pau é uma coisa boa, entendeu? Para as coisas boas, é lógico, né? Sim. Então, assim, não tenha vergonha, cara, porque nós criamos num Deus real, um Deus que existe. Se você tem tua comunhão com Deus, você sabe, Jesus é real. Então, assim, não tenha vergonha disso, porque é bíblico também, que nem a Ana falou, que se a gente sentir vergonha de anunciar, vai chegar um dia que Cristo vai dizer que tem vergonha de nós também. Então, assim, vamos ser... Cara, confia, meu, que o Espírito Santo é quem vai estar convencendo as pessoas com quem tu falar. A tua única missão é falar, cara. Então, assim, vamos crescer, vamos parar de ter vergonhinha, tá? Isso é uma coisa que a gente tinha quando a gente estava no colégio, né? Então, tipo assim, agora é hora da gente ter um pouco mais de maturidade e vencer o medo. Porque essa sabe? é a bruma. Te liga, cara. Eu acho que e uma coisa que é importante é fé, né? A gente crê, porque se funcionou pra mim, vai funcionar pra outra pessoa. E às vezes o crente tem essa coisa do... Cara, tem que crer. Se tu crê que Cristo, ele é poderoso, e vocês deram testemunho de vocês, da conversão de vocês, o que demonstra de fato aqui, em fatos, a gente tá falando de fatos. A gente não tá falando de eu acho, vocês estão contando a história, aconteceu comigo. Sim. Né? Vocês disseram, pô, tinha problema com drogas, eu tava assim, depressão e tal. Jesus faz, cara, ele fez, ele continua fazendo. Se ele fez na tua vida, ele vai fazer na vida de quem você tá falando. Você tem que crer, porque isso dá aquele ânimo também. Né? Dizer, cara, eu tenho que falar pra esse cara, porque pô, o cara precisa de Cristo ali, ó, como é que tá a vida dele. Isso é importante. Mas, gente, isso aí. Obrigadão, conversa foi super legal. Tá. Muito obrigado. Não, pode me chamar aí, que eu vou falar. Cara de pau é comigo. Não paga imposto, né, meu? Eu posso falar minhas considerações aqui, eu pensei numa consideração bem legal aqui, ó.
Não, fazendo até linkando o que vocês estavam falando, cara, acho que o principal ponto primeiro, assim, cara, é o cara viver Deus, assim, sabe? Ter uma vida com Deus, se tu não tem ainda, buscar ter uma intimidade com Deus, buscar sentir a presença de Deus, de alguma forma, assim, se a pessoa, né, não sentiu, enfim, né, viver Deus, acho que é o primeiro ponto, sabe? Sim. E, cara, o resto, as coisas vão indo, sabe? Uma questão importante que eu estava pensando sobre isso, a questão de influência, né? E nessa vida a gente tem influências positivas e influências negativas, né? A gente vivendo Deus, cara, automaticamente, a gente vai ser uma influência positiva na vida das pessoas, sabe? Porque, cara, isso é uma coisa que não tem como mentir, não tem como tu enganar. Quando tu vive Deus, cara, não tem até quem não conhece, vê, cara, esse cara é diferente, sabe? E isso acho que é algo que realmente faz a diferença, assim, sabe? Tu viver Deus e que aos poucos, assim, o Senhor vai te moldando, assim, vai sabendo. Amém. Obrigado, gurizada. Valeu, pastor. Isso aí. Para você que está aí assistindo, ouvindo esse podcast, eu mais uma vez te convido, se abençoa a tua vida, vai abençoar a vida de outras pessoas, envia para alguém, né? Manda aí, tira alguns segundos, envia para todo mundo. E eu quero te fazer um convite super especial. É sábado agora, dia 12 de novembro, Avalanche, às 20 horas, aqui na Senador Salgado Filho, 1650. Vamos! Né? Eu tô aqui com esse boneco aqui, ó, super legal. Inclusive, que vai super exclusivo e vai estar ali à venda, então... Não vem pelo boné, só óbvio, né? Tem Cristo para ti, tem solução para ti. Convida todo mundo, convida todos os teus amigos, vem estar conosco. Nós cremos, estamos orando, jejuando, para que seja uma noite de um manifestar e de um mover de Deus. O pastor Paulo vai estar conosco, a gente vai estar orando com todos os jovens, com todo mundo que vai estar ali. Vamos ter um momento de comunhão também, tem bistrô, tem store, tem um monte de coisa legal. Então vem participar conosco e eu te espero lá. Beleza, gente? Que Deus te abençoe e até um próximo episódio.